Ei, gente, tá no ar o Interessa Podcast. Seja muito bem-vindo e muito prazer. Eu sou a Renata Zaccaroni. Você está acompanhando a gente pelos principais tocadores de podcasts e também aqui no canal de O Tempo no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações, compartilha esse conteúdo com a sua galera. Usa o nosso chat aí para deixar uma mensagem, um biscoitinho, tá? E ó, não perca o Interessa, porque faz parte da sua vida tudo que é falado aqui. Ha! Vamos lá, para o tema do dia. Olha só, gente, um vídeo que circulou recentemente nas redes sociais gerou revolta e levantou discussões importantes sobre infância, fantasia e a exposição das crianças na internet. Nele, um pai diz para a filha, numa loja de ovos de Páscoa, que o coelhinho não existe. E que, como os ovos estão muito caros, inclusive mais caros que a picanha, ela vai ficar sem presente, até porque quem sempre deu chocolate para ela nunca foi o coelhinho, foi ele. A pequena, que eu acho que tem uns 6, 7 anos, que aparece nesse vídeo, ela fica, gente, visivelmente constrangida, chora, enquanto que o pai continua zombando daquela situação e da fantasia, afirmando que, ó, no Natal tem outra surpresa. Esse vídeo ele foi publicado pelo próprio homem e o gesto, que foi considerado por muitos crueldade, não apenas rompe com a fantasia infantil de uma forma muito violenta, abrupta, como transforma o sofrimento daquela criança em entretenimento. Agora, para quem? Quem consome esse tipo de conteúdo? Hoje no Interessa, a gente vai discutir quais as funções que as histórias infantis, lúdicas, elas cumprem na formação emocional e psicológica dos pequenos. E quem vai ajudar a gente a entender tudo isso é a psicóloga especialista no cuidado de crianças e adolescentes, Ana Luísa Bolívar. Olá, pessoal do Interessa. Vamos lá, né? Mais um assunto super importante, que é esse desenvolvimento assim, simbólico. Nossa, pois é. Já fico rangendo os dentes e rosnando. Teremos assunto. Vamos lá. Manga. Gente, tô dividindo a bancada com a jornalista Maria Irenilda. Estou aqui de novo. Nossa, maravilhosa Irenilda. Estamos aí, gente. Exatamente isso, com essa mesma sensação assim, ai, que ódio. Que ódio! Que ódio. Hashtag raivinha. Nossa. Quem também tá aqui é a fotógrafa Mariela Guimarães. Ui! Tudo bem? Tudo bem, meu povo? Uai, estamos aqui, né? Querendo saber sobre essa história aí. Tem mais, tá? Inclusive, vou trazer logo a outra, gente. É Olha só. bizarro esse negócio, né? Mas você vai explicar, né, Ana Luísa? Vamos lá. Porque eu tô curiosa pra saber se Falta de esse trem consideração, presta ou não. né? Pois é, Osaka, mas só antes de você fazer a abertura, assim, eu realmente queria saber qual que é o papel de todas essas coisas que a gente inventa. Assim, Porque sabe? tem também muita coisa que a gente fala assim, pô, por que não conta logo? Exato, assim, Mas, é enfim, isso, tá? vamos guardar isso. Muitas perguntas, É muitas isso, perguntas. guarda essa aí. Por que a Camadas. gente inventa Perguntas essas de milhões. coisas? Exato. São várias camadas dessa cebolona. Nossa senhora. Vamos lá. Gente, vocês já ouviram falar do menino que só ganha chuchu? Já. Eu vi. Sério? Nossa, gente, eu sou a única que eu não vi. Você não viu esse Sério? vídeo? Maria Irenilda na bolha dela. E ele bateu, ficou puto. Olha, ele ficou o quê? Não ficou isso não. Vamos lá. Não? Não, que essa palavra não, amigo. Ah, tá bom. Ele ficou fez bico. Bavinho. Ficou bavo. Ó, em setembro do ano passado, o vídeo de um garoto que só ganha chuchu durante uma brincadeira viralizou nas redes sociais e arrancou muitas risadas. De fato, é cômico. Na gravação, o pequeno Gabriel aparece interagindo com a família numa competição, mas a sorte nunca está ao lado dele, gente. A brincadeira consiste em soprar um copo descartável e aí na linha que o objeto parar, a criança ganha um prêmio. Já na primeira soprada, o Gabriel ganhou um chuchu. E ele ficou revoltado. Ele amassa e joga o copo plástico para longe. Dá para entender, inclusive, a revolta dele, considerando que a família sempre filma essas interações e o Gabriel toda vez ganha chuchu, enquanto tem gente ganhando refrigerante, batatinha frita e chocolate. O que também, né? Meu Deus. Pra criança. Eu acho que eu ficaria com chuchu, mas tudo bem, vamos lá. Segue, Ó, mas é só chuchu, gente. Ó, nos comentários do vídeo, alguns brincam que o Gabriel devia aprender a gostar de chuchu logo. Enquanto que outros dizem, pior do que ganhar chuchu é não ganhar nada. Tem gente que escreve, eu gosto de ver esse Gabriel se ferrando, ele só faz birra em todo vídeo. Uma criança. Odeio criança birrenta e chata. Ai, que vídeo satisfatório. Do outro lado, naturalmente, há quem se preocupe. Fico só pensando no emocional desse menino sempre exposto na internet se ferrando. Que adulto ele vai se tornar, hein? Acho que cheio de traumas.
sensatez, assim, uma gota de sensatez. Nossa, Sim. ainda Uma bem gota que tem no meio do oceano. Nesse oceano de hate. Gente, o hábito, muitas vezes, desmedido de publicar imagens dos filhos ficou tão comum que já tem até nome, é o sharenting, o termo em inglês que une as palavras share, to share, compartilhar, e parenting, que é a criação dos filhos. E ó, pode desencadear briga e problema de relacionamento à medida que a criança começa a entender que a imagem dela está sendo exposta ali de uma forma que ela não aprova. Esse comportamento ele pode trazer muitos prejuízos à forma que os meninos e meninas se relacionam com os seus pares e vai mais longe. Algumas postagens tornam essas crianças alvos de bullying. Olha aí o caso do Gabriel. Gabriel tem o quê? 7 anos, gente. 8, não sei. Ele é muito pequeno. Tem gente chamando ele de criança birrenta e achando maravilhoso que ele se ferre. Olha que coisa horrível. Quando essa exposição ainda envolve outras situações mais delicadas, tipo sustentar ou não fantasias, como a do coelhinho da Páscoa, da fada do dente ou do Papai Noel. Conversas delicadas, elas não devem ser feitas na internet, né, gente? Na rede. E Nem que envolvem público, né? nem público. É. Pois é, e envolvem quebra de expectativa, reações emocionais, teriam que ser feitas onde? Ambientes seguros, privados e acolhedores. Por isso, e inclusive o ECA, tá? Vou trazer aqui informação do ECA, ele fala sobre a necessidade coletiva de proteção à dignidade das crianças. Explica o que é ECA. Ai, gente, Não é desculpa, coisa verdade. nojenta, não não. é nojento. Não é ECA. É muito bom, inclusive. Isso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Eles ressaltam que elas não devem ser expostas a situações vexatórias ou constrangedoras, o que vale também para a internet. Por isso, hoje o tema do interesse é verdade ou crueldade? O limite entre a sinceridade e a violência emocional. E a pergunta do dia para quem tem filhos é: você já expôs os seus filhos na internet? Parou para pensar nas consequências ou nem te ocorreu? Qual é o limite entre filmar para você ter uma lembrança ali da sua criança e a exposição constrangedora? E aqui eu não estou falando nem da internet. Você vai lá e filma a criança numa situação vexatória e mostra para toda a família. Isso também constrange. Dá sua opinião aqui no nosso chat, está aberto para o debate. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida, interessa! Uhul! Vou começar com a Maria Irenilda hoje. E a Maria tem uma criança de 7 anos que ela insiste em falar que tem 8. Você tem filho? Tenho. Que isso? Mateuzinho. Tô chocada. Você tem filho? Mateusão da Beijo, massa. Matheus. Menina! Tenho. Tô chocada. Tenho. Isso pra mim foi a Eu também não revelação. sabia, não. Não, mas você teve Toda vez que eu react. venho soube aqui tem uma disso revelação hoje. diferente. React que eu ia falar, só quem vai poder falar isso é Zacarone, mas aí de repente... Maria Irenilda. Tem, filho. Conta, amiga. Tenho. Gente, eu tô completamente passada com isso. Com todas as histórias? Com todas as histórias. Mas, especificamente a que abre, que é A do Chuchu. da fantasia, não da Do coelhinho. Do ovo de Páscoa. Páscoa. Eu vou ser muito sincera, eu até gostaria de perguntar para a psicóloga se isso vai. varia de criança para criança, por quê? Eu de fato nunca alimentei essa fantasia no meu filho, e nem nunca desconstruí, mas eu também nunca tive esse protocolo de ficar fazendo pegadinhas, o chocolate, ele nem liga muito com chocolate, então isso nunca foi uma tradição, embora a gente dá um presentinho, alguma coisinha assim, às vezes a escola, é tudo um contexto muito ao redor que tá o tempo inteiro falando É cultural, disso, né? É cultural. Mas assim, especificamente dentro de casa, e mais do que isso, meu filho tem uma realidade bem, não é atípica, né, porque hoje isso é muito comum, mas o meu filho, ele tem 2 casas, então ele fica uma semana comigo e uma semana com o pai dele. O pai dele tem esse hábito, às vezes, de fazer, quando ele era menor, até fazia pegadinha, enfim. Mas ele tem ele nunca trouxe pra mim essa coisa do coelhinho da Páscoa. Aí eu fico assim, gente, agora que falou isso, eu falei, gente, será que eu matei a fantasia do meu filho? Então eu gostaria de te perguntar, além esse ponto específico de falar, né? Assim, achei um absurdo isso que o pai fez, muito mais pela exposição. Gente, é muito absurdo isso. E a criança virou um chorando. papo das pessoas, tudo por like, né? Assim, uma exposição de criança na internet. Tudo pelo like. Nesse Tudo caso pelo específico, like. gente, eu falei assim, jura que você não podia comprar um ovo menor?
uma barra de chocolate. Já que ele tinha isso também, né? Porque, vamos ser muito sinceros, o meu caso eu acho que é até atípico, mas se essa criança tem essa idade, ela tem toda essa fantasia, ela foi alimentada em algum momento, né? Sim. E é isso que talvez seja o mais importante, né? Dessa construção simbólica diante de uma cultura, né? Então, é cultural aqui do Brasil e acredito que em vários lugares do mundo, né? A Páscoa é um feriado, né, cultural em diversos países. Então, tem um significado que envolve também uma questão religiosa para muitos e até compreensivo muitas famílias não entrarem com a fantasia do coelhinho da Páscoa em si, mas é uma data muito significativa, né, para os cristãos, para os católicos, enfim, a gente precisa entender de que forma a cultura afeta o nosso desenvolvimento como adultos e o desenvolvimento de uma criança dentro das famílias. Não importa, né, como que é a construção dessa família, como que é essa dinâmica familiar, mas é isso, em algum momento foi sustentado isso, em algum momento foi apresentado para ela, seja pelos pais, pela escola, pelas pessoas que estão à volta. Então, romper de forma muito cruel, violenta, né? E essa é a questão que eu acho que traz mais uma elaboração do adulto, assim, da gente estar adultalizando, nem sei se eu disse essa palavra, assim, é uma adultização de uma infância que não tem necessidade, porque com o tempo, essa criança, ela vai fazer elaborações com desenvolvimento, a partir dos marcos de desenvolvimento, e entender que isso faz parte de uma fantasia, de um simbólico, mas o simbólico, ele é fundamental para a criança fazer uma ponte com a realidade, porque a infância, ela não é uma ilusão, a infância, ela faz parte do simbólico, ela faz parte da realidade. Então, o coelhinho da Páscoa, de fato, não existe, né? Nem coloca ovo, gente. Nem ovo, coloca ovo. Vou falar verdades aqui, falando verdade. Não deixem as crianças assistirem o Interessa. Coelho não bota ovo, meu povo! Ainda mais de chocolate. Fica aí, né? Fica aí esse questionamento. Mas é isso, vem de uma cultura, né, que a gente, de alguma forma, nós também sustentamos isso, né? E ela faz parte do nosso dia a dia. O Papai Noel também, assim como em várias culturas do Brasil, por exemplo, se a gente for pegar alguns estados, existem outras culturas, por exemplo, a gente pode dizer do folclore, né, que não é tão trabalhado aqui na nossa região, mas em outras regiões isso é muito forte. Então, assim, qual que é a importância da cultura, do simbólico para essa formação do desenvolvimento? Que é fundamental, né? Não só para a nossa construção, mas para uma criatividade, sabe? Para essa ponte com a realidade. Porque a realidade, gente, não né? é legal, gente. Ela não é legal. A realidade, ela é muito dura. Para nós, adultos, imagina para uma criança. Então, existem formas da gente trabalhar essa realidade de uma forma mais amena, sabe? E importante também, principalmente para criança. Você falando aí das culturas, eu lembrei que na época que eu morei na Espanha, lá não é Papai Noel, né? É um tronco, na Catalunha especificamente, tá, gente? Não vou falar da Espanha no geral, não, porque lá é tem muito separatismo, lá essas coisas. E eu morei em Barcelona, e lá, quem leva presente é um tronco. Chama assim, gente, cagané. Então nós estamos até avançados, já que chegou no coelho, né? Já chega o coelho. É um tronco que você tampa e o tronco caga o seu presente. Por isso que ele chama cagané. Cagané. E é isso. E eles entregam o presente no dia de Reis, não é no dia do Natal. Sim. Gente. Muito. Em janeiro. 6 de janeiro. Mas eu tenho muita curiosidade dessa história, porque assim, eu gosto muito dos ritos, né? Mas mais pelo lúdico do que eu acho que pelo material, né? Agora foi a Páscoa. Eu tô com uma sobrinha de 2 anos. Então eu falei, gente, né? Eu quero fazer alguma coisa, mas não vou dar um ovo de Páscoa pra menina, entendeu? Apesar, eu comprei, mas depois eu pensei, não, e comi eu mesma, entendeu? Eu falei, não. Uma criança de 2 anos que ovo de Páscoa. Na verdade eu comprei uns ovinhos pequenininhos que eu queria pra ela procurar e tudo, mas depois fiquei pensando, nossa, esse trem é de chocolate. Criança não pode. Pois não muito nova, vai dar ruim esse trem, vou largar pra lá, né? Eu fiz o sacrifício de comer um saco de ovo inteiro. Você não gosta, inclusive, não, de chocolate? Exatamente. Assim, eu falei, não vou abrir. Mas comprou pra você, né? Na verdade, eu comprei pensando nela, mas depois que eu olhei pro meu irmão, eu falei, ele vai brigar comigo, não vou dar. Mas eu falei, queria alguma coisa, sabe? Queria... E aí eu achei um biscoito que você colore.
Sim. Sabe? Então, eu fui na casa, falei, olha, o coelhinho deixou pra você uma lembrancinha, era um saco, alguma coisa que eu acho que é muito mais pelo gesto mesmo, pelo simbolismo, do que dar um ovo gigante, Exatamente. né? Você tá perto, né? Então, eu fiquei muito pensando. familiar também, né? Assim, a Páscoa é um momento de muito assim como o Natal, né? São datas comemorativas que envolvem famílias, né? Assim, estou dizendo quando, né, as famílias se dão bem e tal, porque eu sempre pontuo isso quando eu venho aqui, né? Existem famílias? Várias formas de família, existem várias datas comemorativas, inclusive o Natal especificamente é uma data muito difícil, né? Quando aumenta o número de buscas pelos telefones aí de pessoas que estão sentindo mal, enfim. Né? Mas dito isso, a gente não podemos negar que são momentos onde as famílias se reúnem, né? Para celebrar essas datas, sabe? Então é um momento assim, onde existe criança ali, naquele lar que existe criança, é importante sim, né? Talvez aprender a lidar com esse lúdico de uma forma para incluir a criança nessa dinâmica familiar. Porque é isso, a criança, ela tem um papel fundamental nas famílias, né? Diante aí mesmo das estruturas familiares, eu sei que hoje a gente não pode falar de uma família, né? Não é sobre família tradicional, não é sobre isso, mas existem vários tipos de família. E quando uma criança está inserida, ela tem um papel ali, né? Então, o papel também, eu acredito, que é de trazer esse lúdico. Os adultos também voltam a ser crianças, que eu acho que é uma coisa fundamental na nossa realidade hoje, a gente se permitir a vivenciar aquilo que a gente viveu, ou até não viveu, né? Numa experiência, e gostaria de viver, nessa experiência agora que tem uma criança fazendo parte, né? Então, a gente vê muito isso, assim, essa construção das pegadinhas do Coelhinho da Páscoa, né? Eu li vários relatos até engraçadíssimos nas redes sociais, que algumas crianças falaram, as mães fizeram com talco, ou sei lá, com café e tudo mais, e as crianças, mas esse Coelhinho da Páscoa fez uma bagunça, né? Sabe, assim, trazendo isso já mostra, assim, que essas crianças, elas já estão começando a se preparar para ter essa quebra dessa fantasia, porque elas começam a questionar, né? Então, eu percebo que faz parte desse desenvolvimento, mas faz parte também do adulto que nós nos tornamos e que agora tem uma criança em casa. E que a gente pode retornar a essa infância de uma forma positiva, sabe? Gente, meu filho vai fazer 18 anos. Eu tô igual a Maria Irenilda. Falta 2 meses ainda. O menino tem 17. Eu falo, meu filho tem 18 anos. 18 anos, adulto. Mas, quando ele tinha 5, eu fiz exatamente isso. Eu peguei uma cesta, coloquei ovos dentro de chocolate. Da caminha dele até a cestinha, fui fazendo patinhas de farinha de trigo e não sei o quê. E nós compramos um coelhinho que ficou com a gente muitos anos, até ele falecer. Coelhinho o tambor. De Verdade, eu botei dentro da cesta. E quem ficou responsável por ele foi o João Vitor, tá? Sim. Já teve aí uma super missão. Responsabilidade, né? Com 5 anos. Com 5. Ele cuidava direitinho. Ele, até hoje, vai fazer 18 anos, ele fala, mãe, eu nunca esqueço da magia que foi acordar naquele dia, descer as escadas seguindo as patinhas e encontrar o tambor. Olha, ele ainda batizou de tambor, né? E, gente, é um menino muito bom, bem Disney. Um menino muito bom, bem desenvolvido, pra frentex, isso não atrapalhou ele em nada. Senhora, você, inclusive, né? Pra frentex. Mas olha pra você ver, mas o própria ideia de um coelho, o bichinho mesmo, eu acho que também traz uma coisa de uma afetividade de realidade também, né? Assim, isso é uma coisa muito danada. Eu, sinceramente, vira e mexe, eu me pego me culpando, não é só por causa da Páscoa, não. Esses outros... Da vida. Natal, gente, Natal. É porque é isso. Eu sou de uma família do interior... que sempre associou essas datas à religiosidade. Naturalmente. Né? Não tinham essa coisa tão capitalista. lúdica. Exatamente. Tão nessa perspectiva. Obviamente, eu não desenvolvi isso. Então, quando eu chego, eu fico assim, meu pai tá chegando a Páscoa. Quando ele nasceu, eu falei, pronto, como é que eu vou fazer agora? Por quê? Eu não consigo entrar nesse espírito. Aí já é a Maria aqui que não desenvolveu, né? Mas aí eu percebo que é possível que eu passe isso pra ele também, né? Por quê? Por mais que eu tenha tanto de carinho, que eu dou a lembrancinha, que não sei o quê, eu não tenho todo esse envolvimento lúdico pra você entrar no ritmo. Explorado ali, né? Não tem. Mas tá tudo bem também, Tá tudo né? certo. Tá tudo bem, Não sim. tenho, Porque é isso, não outros tenho. lugares vão exercer essa função também. Outras exatamente. pessoas, né? A própria escola
escola. Próprias escolas, instituições, né? Então, assim, vai ter quem faça. Graças a Deus o pai, porque também Então, essa outra pronto. casa, eu sempre penso assim, se na minha casa não tem, graças a Deus, na outra Lá tem. vai. Exatamente. Tá sofrendo. Né? Talvez só sustentar isso, né? Assim, perguntar pra ele, né? Agora ele tá um pouquinho mais velho, mas talvez mais, né? Quando a criança ainda muito pequena, né? Perguntar como é que foi, né? Se recebeu alguma coisa do coelhinho. Então, eu acho que isso é importante, porque a criança se comunica muito pelo simbólico. Ela não tem ainda um raciocínio lógico formado, igual nós temos, que a gente consegue entender, fazer essas compreensões lógicas da realidade, né? A criança é fantasia. E é necessária essa fantasia, principalmente na infância mesmo, porque é com ela que ela vai construir a própria subjetividade, né? O simbólico é isso, é dar nome também a coisas muito subjetivas, a criatividade, né? Então, há sentimentos que são muito abstratos também. A criança não sabe o que é generosidade. Você explicar generosidade para um adulto é difícil, né? Quando a gente pensa assim, qual que é o conceito? Eu não sei, tem que olhar no dicionário, né? Então, assim, mas a gente entende o que é, mas para a criança ela não consegue compreender. Então, o simbólico entra com essa função, né? E a gente, né, ao redor de uma criança, a gente tem esse dever, né? Ou deveríamos ter esse dever de fazer essas ligações, essa ponte com a realidade, né? Mas veio um negócio na minha cabeça aqui, que medo. Porque eu fiquei pensando assim, entenda a cultura, a questão da ilusão, da realidade, mas eu acho que em alguma hora atravessou uma coisa aí nesse meio que não me agrada. Essa história assim, você tem que dar presente, você tem que, entendeu? Tudo é sobre consumo. Vira um consumo. Sabe? Vira um consumo e uma disputa, uma comparação. Eu ganhei um ovo grande, eu ganhei um ovo pequeno. E que eu vi uma criança, 3 anos, gente, com um ovo do tamanho da criança. Sim. Aí você olha para aquilo, você fala, caraca, bicho, mas e aí? Aí a outra criança, você tem que, né? Vamos supor, né? Eu não tenho filho, mas assim, meu filho vai pra escola e eu sou meio Maria Irenilda ali, eu gosto do lúdico e tudo, mas eu não sou também dessa que fica... Nossa, tem que vestir de Papai Noel. Ninguém tem que nada, entendeu? Tem que fazer o que dá conta ali e tudo. Exato. Mas aí dei esse biscoito pra minha sobrinha, tá? Vamos supor que fosse minha filha. E aí ela chega na escola... E aí fala que, sei lá, porque com essa idade nem fala, mas quando é a idade que fala, né? É o Matheus com 7. Vai lá e fala, eu ganhei esse ovo Kinder. Aí o outro fala, olha, mas eu ganhei esse, a minha mãe gosta mais de mim, porque, assim... Como que a gente consegue... vai criando, entende? Porque cada ano, você vê, festa de aniversário da Vitube, da filha da Vitube. Aniversário da filha da Vitube foi dia 9 de abril, minha sobrinha dia 10. Aí minha cunhada me mandou, falou, olha o que a Vitube fez. Eu falei, minha filha, nem olha, entendeu? Pra que você vai olhar isso? Entendeu? A menina fez uma festa pra filha dela que fez 2 anos, que eu fico pensando nessa criança quando ela tiver 15. Claro. Porque assim, a realidade dela é outra, assim, você vai perdendo parâmetro. Se com 2 anos você ganhou uma rave, 6 dias de festa, quando você tiver 15, você vai querer o quê? Mas isso que você tá falando... a gente falando nisso, inclusive. É importante, assim, você perdeu o parâmetro. Você quem? Né? Quem consome esse tipo de conteúdo, porque hoje em dia a gente vê esse exibicionismo, né, muito mais direto, toda hora, né? Então, assim, de fato, essa comparação existe entre famílias, mas a gente não pode negar também que as crianças, elas estão construindo o mundo delas. Então, há sim uma disputa dentro da escolinha mesmo, né? Para ver quem chega primeiro, quem vai ganhar no futebol, né? E muitas crianças não sabem lidar com perder, não sabem lidar em ter recebido um menor ovo de Páscoa, enfim. Então, é uma realidade que é uma construção da sociedade também que ele vai encontrar quando ele estiver adulto, porque o mundo é assim. E é nessa fase da infância, onde ele dá de encontro com com o desagradável, com aquele mal-estar, que ele também constrói a própria subjetividade do que é certo e o que é errado, né? Como que eu vou lidar com isso de uma melhor forma? Como eu vou lidar com essa frustração? Agora, as famílias que talvez não tenham o poder aquisitivo de uma Vitube, ela tá errada? Eu nem sei te dizer, se ela tem condição, se ela quer fazer aquilo dali, ok,
ela que faça, né? Essa exposição da criança nas redes sociais, né? Eu tenho minha opinião sobre isso, eu acho que é demais, né? Assim como a Renata falou, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é dever nosso, né? Proteger as crianças, elas ainda não conseguem verbalizar se elas querem ou não ser apresentadas para 50 milhões de seguidores que VTube tem, Virgínia tem, né? Então, assim, para quem que elas estão sendo apresentadas? Gente, às vezes como, você tenta né? apresentar essa criança num grupo de 5 amigos, a criança se esconde atrás da sua perna, que ela não quer, sabe? Meu filho esconde atrás de mim até de desses. Tipo, não quero. Vocês lembram da Chloe? Que era Lembro! Eu vi uma entrevista. Você deve ter lido a entrevista da mãe dela. A mãe super se arrependeu. Super arrependeu. Porque assim, e na verdade a mãe nem fez com esse intuito, né? Ela acho que mandou uma foto pra alguém, a foto viralizou, virou meme, e aí ela acabou indo no embalo ali. E hoje a criança não gosta daquilo, entendeu? Porque a criança tem nada com isso, na hora que ela vira, tá ela lá. Mas é isso, assim. Faz cara. Pô, sacanagem, entendeu? Eu ia mudar de país, eu sei lá, eu ia mudar de planeta. Não tem jeito de mudar de país, porque é no mundo inteiro, viralizou pro mundo inteiro. Exato. E quando você é grande, né? Quando você é mais velho, você tem alguma responsabilidade, nem assim é bom, porque a Renata Sorrah, né? Que é a Nazaré Tedesco, quem não conhece, gente, Nazaré Tedesco é uma personagem da Renata Sorrah, tá? Né? Só pra entender, Renata Sorrah tem uma história. Renata Sorrah não anda empurrando de 2 escadas. Não anda, não fica com aquela cara o dia inteiro, pensando e tudo. E ela fala, gente, eu construí uma carreira de não sei quantos anos pra ser conhecida como a mulher do meme. Sim, é isso, assim, então... E olha que ela já era mais velha, entendeu? Tem toda uma história, e mesmo assim incomoda ela. Então, você imagina... Uma criança. É isso, assim, não cabe eu aqui, eu nunca conversei com Virgínia, nunca conversei com VTube, né? Nunca tomei um café com elas, assim, então, não sei, não posso dizer sobre isso. Mas eu acredito que se diante de um fato a família tem ali condições, ok. Mas expor a criança, né, sem esse limite do que pode, o que não pode, realmente eu acho muito ruim, né? Assim, e no caso da VTube ainda teve o caso da menina ser mais gordinha, que eu não sei se é... o que era, mas que virou também uma celeuma. Tudo porque todo mundo falou, nossa, o que é isso? Vocês estão descuidando da menina, a menina tá obesa, a menina tá doente. Aí o povo falou, ela não tá doente, para de se meter, então para de mostrar a menina, poxa. A menina não tem direito, nem exatamente isso, olha pra você ver, tudo vira exposição. Não, e a VTube já falou que ela é mais rica, a menina é mais rica que ela. Porque ela tem patrocínio, né? Assim, então, de fato, a infância hoje, ela foi muito mercantilizada. Nossa, sim. Né? Não tudo, né? Isso é bizarro, entendeu? É bizarro. Mas é isso, por isso que é importante as famílias também colocarem limite na questão da exposição, né? Na questão do que consome para essa criança. Os pais, né? Assim, a gente percebe também as famílias que vêm trazendo tudo para os filhos. Eu quero o pai e a mãe dar, né? Eu quero dividir 24 vezes, né? Dividir 24 vezes. É importante realmente pensar nesse consumismo, não só em datas comemorativas que a gente sabe que existe, né, muito, o Natal, por exemplo, por que o Papai Noel é vermelho e tal, a gente sabe, todo mundo sabe dessa história, nós adultos, né, então, de fato, existe algo por trás? Existe, mas a fantasia também, ela se constrói a partir, né, dessa realidade que é tão cruel, mas que para a criança não vai passar de um simbolismo, entende? Então, a criança, ela precisa, sim, dessa fantasia, das histórias, né, enfim, histórias de criança para poder lidar com essa realidade, a fada do dente, né, e outras coisas. Você não acha que existem formas, que eu acho que os pais, eu não sou pai, gente, então, assim, desculpa que eu provavelmente vou estar julgando alguém, mas eu acho que a gente cai no conforto e é simplista aquilo, assim, entendeu? Todo mundo faz, então eu vou fazer igual. O Papai Noel compra, não sei o quê, deixa aqui. Mas eu acho que tem um lance de pertencimento, né, Mari? Quem não entra nessa, por exemplo, a criança fica excluída, ou então, sei lá, ela vai lá e atrapalha a fantasia de outro. Mais que eu tô falando. Eu vou te dar um exemplo, que às vezes a gente não precisa entrar numa questão de consumismo. Isso. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram o filme A Vida é Bela.
Já. Aquilo ali é um exemplo do Exato. simbólico sendo trabalhado sem ter que consumir, sem ter que dar pra ele. É claro que é uma realidade muito específica. É A um gente tá- filme, né, É um também. filme, a gente tá falando de um recorte, né, assim, pelo amor de Deus também. Mas assim, é só pra exemplificar que aquele pai, diante da guerra, diante de extrema violência, que eu não consigo nem descrever, porque eu nunca passei por isso, eu acho que só quem passa consegue verbalizar algo, mas de extrema violência, de extrema ruptura, aquele pai, né, dentro dessa fantasia desse filme também, que quem criou, é o que a gente fala, o adulto que criou esse filme, Nárnia, Harry Potter, enfim, gente, são adultos muito criativos e fantasiosos, porque eles tiveram uma infância, provavelmente, ou que deram de encontro com o lúdico, porque criar essas coisas muito fantasiosas é maravilhoso. Enfim, dito isso, esse filme, ele retrata como que um pai, diante de um cenário abrupto de violência, assim, né, abrupto de rupturas e violências, consegue trabalhar com o filho dele uma realidade tão cruel de forma lúdica. Então, ele cria um jogo para essa criança, né? Ele cria situações ali para ela não sentir o peso da guerra. Isso é o simbólico. Isso é a fantasia. Muito louco que o adulto, eu acho, que é uma outra reflexão que eu tô fazendo aqui, né? Que eu acho que quando a gente joga isso pra criança, é muito mais sobre a gente do que sobre a criança, sabe? Aí eu fico, você competindo com seus pares, o que você está fazendo ou não pela sua criança. E aí eu lembrei de um caso, devia ter 10 anos ou menos, e eu queria muito, muito, muito a boneca Bem Me Quer. Aquela boneca que não faz nada, tá, gente? Quem não conhece, quem é desse século... Faço a menor ideia, tipo, eu vou ter que jogar no Google. Bem Me Também não sei qual que Quer, é. não. Não? Barbie, Tô chocada. Acho que já... Bem Me Quer, não sei. Bem Me Quer, gente, era uma boneca que ela só ficava assim, com os bracinhos assim. Era de boneca, corpo de pano, a cabeça de plástico, um cabelo de Eu acho que eu já vi, aí eu não sabia o nome, mas Bem Me Quer. Bem Me assim, Quer. aham. Joga aí, depois vocês Boneca olham. Bem E eu Me queria muito essa boneca, tava no hype da boneca, parará. E eu tinha uma prima. Ai, Lembro obrigada, dessa não é bonequinha. possível. Uma Você só não bochechudinha. você só não sabe, só não estão ligando o o nome nome, à nós boneca. associamos Mas, o nome à boneca. sim, eu sou mais velha que todas, tá, gente? Tá explícito, é isso. E eu queria essa boneca, e eu tinha uma prima que ganhou a boneca. E eu não ganhei a boneca. Eu ganhei outra boneca. Meu pai me deu outra boneca. Aí a sua boneca já não era boa. Eu fiquei chateada, né? Apesar de que a minha boneca era quase do meu tamanho. Sim. Ela era articulada, aquelas bonecas de plástico, assim. Hoje, eu acho que a minha Seria boneca... muito mais legal. A minha boneca era mais legal. Sim. Mas não era hypada, entendeu? Não era o hype da vez. Boneca verdade. hypada, amei. Todo mundo ganhou a porcaria da boneca, entendeu? E eu não ganhei a boneca. Só que na hora eu fiquei triste, mas eu não lembro, não virou um trauma. Quando eu olho para essa história, eu falo, gente, o meu pai fez o que ele conseguia fazer dentro das possibilidades dele e ainda me deu um presente. E quando eu vejo o desfecho dessa história, que essa minha prima aqui, né, que felicidade já tem aí em algum lugar no raio que o parta, a família ficou toda fodida, entendeu? Fodida do tipo que ela fez. É verdade, assim, não foi desejo meu não, gente, mas eu vejo pela estrutura da família, entendeu? Isso eu tinha 10 anos. Com 15, Não foi praga de criança. não foi, porque com 15, a família também fez uma festa de 15 anos pra menina, que passou, eu fui, né, fui convidada, dancei a valsa, a gente passou entre espadas, aquela coisa que eu achei, que coisa maravilhosa. E quando eu fiz 15 anos, meu pai falou assim, você quer fazer uma festa? É esse dinheiro que eu tenho. Você quer o dinheiro ou você quer a festa? Eu falei, eu quero o dinheiro. Festa, caramba, o dinheiro. E essa parte da família lá teve que vender o apartamento para comprar a festa, para pagar a festa. Nossa, menina, entendeu? Que eu tô falando Deus. assim, o nível... Mas isso que você tá falando, Mariela, isso é uma coisa, uma preocupação minha muito grande com o meu filho mesmo. Porque assim, sei lá, se seu filho tem 18 anos hoje, ele cresceu já a infância dele já foi numa realidade completamente diferente do meu filho que tá com 7 hoje. É uma hiperconexão, assim. É um consumismo, gente. Absurdo. De youtuber, não sei o quê. Então, assim... E deve ser mais difícil fazer essas muito fantasias com essas difícil. crianças hoje em dia, É muito né? difícil, exatamente isso. Manter. Então, é muito, muito difícil. Então, assim, e eu achei super bonitinho, porque, olha só, né, eu só contei a parte que eu não faço, mas o tanto que ele tem um amiguinho de porta, que eles são os melhores amigos. Aí ele chegou
né, ele estava com o pai dele nessa Páscoa. Quando ele chegou, o amiguinho dele tinha deixado na porta um saquinho de papel, assim, com uma cartinha. Ai, que Um fofo. bobozinho e uma pulseira. Ele ficou assim, maravilhado. Aí, né, óbvio que eu não tinha comprado o negócio. Antes de entrada de casa, eu dei meia volta, voltei no supermercado, comprei um bobozinho, comprei uma caixinha de negócio. E ele fez uma carta linda pra ele, toda desenhada. Uma mensagem. Escreveu uma carta pro amiguinho dele, entregou. Aí eu falei assim, gente, porque é esse tipo de simbolismo que eu acho que talvez seja a coisa mais difícil de dar hoje. E é muito difícil da gente criar nossos filhos sem que ele seja extremamente bombardeado com alguma coisa para consumir. E mais Alguma coisa para consumir. É o tempo inteiro alguma coisa para consumir. E que vai ser muito mais valioso, né? Que eles pintam aí do que essa troca aí. Não, e fora que você não super tem genuína. controle, né? Eu lembro que nessa época, né, que eu era criança, quando aconteceu alguma coisa dessa de frustração, gente, a minha frustração era eu e minha vizinha, né? Hoje é você e o mundo. E o mundo? A coisa- Esse meme, ele diz sobre isso, né? inclusive. Esse meme não, nesse vídeo diz sobre isso, né? Olha pra você ver, nós estamos debatendo ele aqui. Eu não sei nem onde que esse pai gravou esse Exato. vídeo. É, eu também não sei. Não, e Em São esse Paulo, vamos chuchu ver. que ela falou que é setembro, eu vi agora. Eu falei, gente, tô atrasada. É porque, no não, meme é do porque chuchu. ele tá até hoje ganhando chuchu, gente. O menino ganha chuchu até hoje. Mas o povo ainda faz essa brincadeira, grava. É isso que eu tô Não, falando. sacanagem. É por isso que é tão Gente, problemático. eu não gosto de pegadinha do Faustão. Eu acho que aquilo ali é o fim da picada. Sim. Sabe? Porque rompe com a sua confiança, né? E se nós adultos a gente já se sente desconfortável quando Pelo amor de quando Deus. você tá conversando seriamente, a pessoa ou te dá um susto, ou fala alguma coisa, ou faz alguma coisa que rompe com a sua confiança, a criança, gente, ela se sente humilhada, como todos nós também, mas é uma Muito humilhação potencializada. Potencializada. isso, potencializada, assim, e de uma forma muito intensa, que pode, sim, gerar traumas, né? Então, como você estava falando, né, desse bombardeio de consumismo, de fato, existe mesmo hoje em dia mais do que qualquer outra época, né? Porque está tudo muito conectado. Então, é isso, a gente fica sabendo de situações que ocorreram ao longo, né, no meio do mundo, assim, mas aí que entra também a função da família, a função dos pais também, de poder orientar, de poder cercar, né? E é isso, não tem que nada. Você pode dar o seu melhor como pai e mãe, né? Como a pessoa que tá ali também cuidando dessa criança, às vezes não é pai, mãe, é tio, enfim, né? Mas nós adultos, nós temos também o dever de cuidar das nossas crianças, né? Se não quiser participar de uma fantasia lúdica, tudo bem, né? Sabendo que essa criança vai ter acesso a isso. Seja na escola, seja pelo coleguinha, seja pelo vizinho, ela vai dar de encontro a isso. Então, o que você vai fazer diante dessa informação? Você vai falar com ela, não, coelhinho de Páscoa não existe? A forma como você fala é muito mais importante do que a própria fantasia, né? Então, se você não quer que ela acredite nisso, que eu acredito que tem uma idade, sim, não sei nem se tem uma idade específica. Não, eu ia te perguntar sabe? isso agora. Sabe por quê? Não acredito Quando que me contaram, eu nem me lembro. Eu também eu não acredito Contaram? que não existe coelhinho, que não tem Papai Noel. Eu Lembro. nem tenho lembrança Eu acho que eu que disso. descobri. As Na verdade, crianças eu vi o vão dando- presente, meu pai embalar, acordei, meu pai tava embalando presente de Natal, entendeu? alguma coisa. Eu falei, uai, gente, mas cadê Papai eu não Noel? tive essa referência, porque é exatamente isso. A gente tinha outras... Aham. Outra realidade. outra realidade. Mas é exatamente isso. E tem também esse momento, né? Que a criança A descobre. frustração vem. Talvez não é uma frustração, mas é uma quebra da fantasia. Eu não posso dizer que é uma frustração para todo mundo, porque crianças mais velhas vão fazendo esse raciocínio de, mas coelho não bota ovo. Não bota ovo. Vão aprender na escola que coelho não bota ovo, não sei, né? Mas De é igual o alguma Papai teria uma Noel, gente. idade. Hoje, idade. Tem crianças que tem famílias que vão sustentando isso por mais tempo, mas não tem, mas a criança vai dando sinais a partir desse marco de desenvolvimento. Porque é uma coisa vai meio- começando a questionar. É isso que eu falei que eu vi nas redes sociais. Ah, meu filho falou que, nossa, mas que coelhinho que fez bagunça. Nossa, mas como é que ele entrou no meu quarto se eu tava dormindo? Sabe, assim, vai criando cenas. E as crianças Que vai hoje, eu rompendo. acho que elas são diferentes, né? Elas estão mais espertas, eu acho. É, também. sei lá o que Espertas elas são. que eu digo assim, elas têm mais Acesso à informação. essa informação, gente. Não, mas elas a coisa funciona diferente ali, eu acho. Não sei como que aconteceu, se a água, sei lá o que é, mas elas funcionam diferente. E elas questionam, gente, porque, assim, eu lembro muito disso, assim, de eu pensar, falei, gente, mas como é que o Papai Noel entrega esse tanto de presente? Entendeu? É um Papai Noel só, mas aqui em casa não tem chaminé. Porque, assim,
né? Eu acho que vai entrando... Na cultura mesmo. Nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas mora em casa mesmo, principalmente no subúrbio. Então tem a chaminé, tem essa história, né? Você fica imaginando, gente, eu que tô na perimenopausa, ando num calor, eu falo, gente, por que puseram o Papai Noel calorento desse jeito? Você tem que vestir o Papai Noel daquele jeito. Sabe, você começa a fazer uns questionamentos. As associações acontecem. Mas acontece num país frio. Principalmente também. com crianças Porque mais é velhas, isso, entendeu? É lá fora. Aí você vê aqui, você fala, gente, aí eu fico pensando como a criança realmente, ela tem E eu não sei como que a gente perde isso, porque eu acho que a gente devia manter, mas um nível de faz de conta, porque assim, como que uma criança olha para um Papai Noel magro, né? Com a barba, aquelas barbas de elástico, e acha que aquele é o Papai Noel. Mas a criança, ela não tem essa percepção que nós temos, que pra gente é muito óbvio que aquilo ali é fake. Fake. Gente, a criança não tem Não, isso. e é bizarro. Gente, olha isso. No mundo, no imaginário da criança, aquele Papai Noel é o Papai Noel de verdade. Aquele dinossauro é o dinossauro de verdade. Eu aprendi a desenhar um dinossauro para desenhar pro meu sobrinho. Ele tem 1 ano e 8. Eu desenhei um dinossaurinho assim, ó. Vim no Google. Dicionário, dinossauro fácil de desenhar. Vou anotar, porque eu vou precisar de dinossauro. É muito fácil, é facílimo. Você vai ver que é facílimo. E aí eu desenho, ele acha que é o melhor dinossauro de todos os tempos, entendeu? Então assim, e aí ele faz o som com a boca, uau, e tal. Então é isso, pra criança, a criança não tem essa percepção, porque ela tá enxergando o mundo pela primeira vez. Ela não tá enxergando aquele mundo que a gente já viu do Jurassic Park 100 vezes, e aquilo ali é o dinossauro. Entendeu? Então, assim, é muito diferente. Eu passei... Eu não sei se vocês têm essa percepção. Quando eu era criança, eu estudava numa escola de bairro. Pra mim, quando eu entrava naquela escola, eu achava ela enorme. Isso é tamanho, isso é tinha muito uma legal. quadra, tinha um parquinho, as salas eram lá no fundo, era gigante. Quando eu cresci e voltei nela, era minúscula, assim, era uma coisa desse tamanho, assim. Eu falei, gente... É porque a pequena era tu, naquele espaço. Mas a criança era eu. Mas eu acho também que a gente tem A gente não, né? As crianças, na verdade, né? É isso, a cabeça é pequena, gente, mas lá dentro, eu acho que é infinito. E a gente dias eu vi um meme tão engraçado. A cabeça vai diminuindo. Eu acho que a partir do momento... É verdade. Porque a gente fica muito lógica. Você me lembrou o meme que eu vi esses dias. Louco. A menininha de 3 anos no Twitter. Ela fala que a cabeça dela fica falando demais. A mãe dela falando assim, nossa, minha filha, por que você tá falando tanto hoje? O que tá acontecendo? Ela, mamãe, a minha cabeça é pequena e tem muitas palavras aqui dentro. Eu preciso falar. Maravilhoso. Isso que eu acho. É outra coisa sensacional, que as crianças hoje em dia estão tendo umas sacadas. E eu acho que também tem um aspecto muito importante dos pais, né? Que são as pessoas mais ou menos da minha idade, que a gente tá permitindo e mostrando para as crianças que elas podem verbalizar as coisas, né? E que a gente não verbalizava nada. A gente passava apertado e ficava calada porque ia apanhar, ia ser incriminado. Não podia, né? E a história da infância foi mudando. Mudando, total. Antigamente, a criança era um mini adulto. Bem antigamente. Então, a infância, ela é primeiro era um meninada, né? Você cala a boca que você é uma criança, você não sabe de nada. Não e aí, ela foi evoluindo, né? Assim, a infância, como a gente conhece hoje, ela é até muito recente. Né? Que entra aí em outros questionamentos. A própria adolescência hoje, eu sei que a gente tá falando de criança, né? Da infância, mas a adolescência hoje também é um ponto a se repensar, né? Como que a adolescência... tudo, né? Eu acho que nós estamos vivendo, que eu ia falar... Adultícia, maioridade, a velhice, todo mundo. Tudo mudou, né? Então, assim, a própria questão de postar os filhos na internet, de postar tudo que a criança faz de novo, é bonitinho, é lindo, gente, mas é seu, sabe? Assim, é da criança, ela tem o direito a esse acolhimento, a essa proteção. Eu sei que a gente quer mostrar mesmo, né? A infância é um período... As fofurices, né? Então, assim, a gente quer... é ego, né? A gente mostra pra ganhar biscoito. Você ganhar biscoito, falar assim, nó, que mãe sensacional, olha que criança maravilhosa, parará. Não é pra criança. Não é pro bem da criança, não é pra evolução da criança. Eu acho que isso a gente tem que começar a pensar. Porque na minha infância, a gente tirava foto também, mas a gente guardava, revelava tudo, punha no albinho e mostrava pras pessoas. Você saía, tinha foto das crianças na carteira e tudo, mas você mostrava pra quem você conhecia. Exatamente. Entendeu? Você não julgava pro alto. Exatamente. Né? E voltando na questão da ilusão, assim, que eu fiquei muito impressionada, assim, sábado agora eu tava com a minha sobrinha e a gente tava num lugar que tinha um laguinho, tinha uns peixinhos e ela queria pegar os peixinhos. E eu lá, Cici, não pode pegar o peixe na água, não sei o que, não dá, a gente vai cair, parará. Chegou uma hora que eu falei...
por que eu tô explicando tanto isso com uma criança de 2 anos? Tira ela de lá e vai. Não, aí o que eu fiz? Eu falei, qual que você quer? Ela falou, o branco. Eu fiz, toma. Aí ela abriu a boca, eu falei, tá gostoso? Gente, assim, eu falei, que loucura, entendeu? Ela quer pegar o peixe, eu fiz, porque eu tava lá explicando, você vai cair, o peixe não pode viver fora d'água, a gente não pode passar a mão no peixe. Ela não entende nada. Não, ela não quer saber disso, entendeu? Ela nem sabe entender. Nada, e eu tô lhe explicando, de repente, eu falei, vou pegar o peixe, ela quer que pegue Lapso o peixe. de consciência. Aí ela falou, pega, e eu peguei, falei, peguei o branco, aí ela, vou comer, aí eu, tá gostoso? Isso é a fantasia, tá vendo? É exatamente isso. Mas Aí você entendeu tudo. É muito louco, porque a gente fica racionalizando a coisa ali. A loucura pra mim é o racional. A fantasia que seria maravilhosa. É. Né? A loucura pra mim eu é falo esse que os racional loucos, que a gente tem que viver. quem a gente considera louco e que está preso, ou que está tratando, né, que estão nos manicômios ainda, os que ainda existem, ou os que já ficaram, na verdade, para mim, eles é que são livres. A liberdade sim, né? Porque eles não vivem todas essas regras que a gente... Exato, a gente vive dentro de várias caixas e se comparando, e se limitando, e sendo racional, falando, não, a menina não pode isso, a menina não pode aquilo. Gente, pega, finge que você pegou o peixe e dá pra menina, entendeu? Não fica... Mas esse é o lúdico que a gente tanto fala, né? Assim, E por que a gente para de ter isso, assim? Como que é? Eu não sei nem se Outra tem. coisa, Mas, assim, eu quero até acrescentar mais uma pergunta nessa sua, porque, assim, é legal demais o lúdico, só que a gente sabe também que a gente tá com tanto de adolescentes e adultos extremamente infantilizados, porque as pessoas não sabem o limite também de quando parar de tratar Como um bebê. como um bebê. Essa mudança de tratamento, ou da pessoa ir conseguindo entender até as palavras, aquela coisa de diminutivo. Gente, eu conheço pessoas que falam com filhos de 11, 12 anos, mãozinha, não sei o quê. Minha mãe faz isso com meu Mulherzinha. filho até hoje. Ela chega, você quer uma perinha? Eu falo, avó, a gente dá um desconto. Mas assim, nesse momento também, por quê? As pessoas esquecem também. Não, é meu eterno bebê, minha eterna... E isso afeta demais o desenvolvimento, né? Porque eu tenho percebido isso, assim. Que não sabe fritar um ovo. A pessoa é extremamente infantilizada. eu acredito que existam os extremos, né? Assim, então existem pessoas que infantilizam as crianças não, né? As crianças já é do infantil, mas adultos que infantilizam adolescentes, mas também eu vejo muitos adolescentes que estão querendo crescer fora de época, né? Então existem os extremos. É comum, mas não é o normal, né? Quando eu digo que é o comum é porque existe, então tá aí, né? E a gente precisa realmente questionar essas pessoas, né? Que fazem esses extremos, mas os extremos eles vão existir em qualquer cultura, em qualquer situação. Acredito que faz parte também do mundo hoje, que é muito conectado. Acredito que a internet, as redes sociais interferem no desenvolvimento, mas principalmente as famílias também que vão fazendo tendo esse tipo de comportamento, estão prejudicando os próprios filhos, mas os filhos também que estão sendo adultizados. Não sei, gente, eu tô A gente tá patenteando e criando várias palavras. Vamos patentear todos. Os adolescentes que estão sendo mais adultos, interessa. também tem uma perda. Então, é por isso que a gente sempre preza em seguir os marcos de desenvolvimento, em seguir cada ritmo, né? A infância, a adolescência, o mundo adulto, né? Porque é isso, nós adultos, nós também já fomos criança. As crianças nunca foram adultas. Nós já fomos crianças. Então, é mais fácil da gente se infantilizar, mais fácil da gente infantilizar o outro? Sim, é mais fácil, né? Tá de todo errado? Não sei, gente, não sei responder uma pergunta sim ou não, porque depende de um contexto, né? Depende de quando você precisa se infantilizar, no sentido de talvez acolher uma criança que está passando por alguma crise emocional, né? Então você precisa entrar no lúdico da criança, assim como você entrou ali, né? Nossa, eu saquei que para comunicar com aquela criança, não adianta eu falar a coisa lógica, eu tenho que entrar no mundo da fantasia. Isso é se infantilizar. Então, a partir do momento em que você passa a ter esse equilíbrio do que é o infantil, que vai poder acrescentar numa vida da criança, ok. Mas realmente, né, infantilizar ou adultecer um adolescente ali, uma criança, aí já se perde, né? Já tem algo ali que precisaria ser trabalhado. Gente, vou trazer 2 informações. Primeira delas é que tem uma enquete rolando aí no nosso chat, tá? Acha importante alimentar nas crianças fantasias como Papai Noel e Fada do Dente? Adivinha qual é a resposta? Sim. 50% disseram que claro,
50% zero. De jeito nenhum. 50%? Ficou rachadinho o negócio aqui. Eu tenho que dizer que a votação aqui, eu tô no dos 50% que não. Mas eu não sei se teria, né, respondendo a enquete aqui, gente, eu acho que a gente tem que alimentar a ilusão, eu só não sei se No formato nesse que formato. nos apresenta, Exato, né? exato. Nos apresenta assim, né? Sabe, é isso. Nos empurrado. Eu fico pensando em como fazer isso, né? Como eu não tenho filhos, com os meus sobrinhos, assim. Né? Como não deixar passar em branco, mas ao mesmo tempo não alimentar essa loucura. Porque vira uma loucura. De consumismo, né? Que você tá falando. É isso. Eu acho que é aquele recorte que eu falei, né, do filme, assim, não precisa ter essa questão do consumismo. E aí cada família, né, deveria ou pode também criar meios de se adaptar a essa realidade também, né? De criar coisas, não sei. Fazer um presente, né? Passar Vamos fazer momentos juntos, Exato. né? De estar ali em família, igual eu comentei assim, a Páscoa, Natal, enfim, são momentos que são muito família. Família que eu digo é a família que você tem, né? Então, assim, eu acredito que seja possível. Eu sou da votação do sim, sou plenamente, totalmente a favor do simbólico, da Mas fantasia. do Papai Noel e da fada e tudo? Se for possível, sim, porque é uma construção. E quando essa pessoa for adulta, ela vai saber que existe essa construção dentro da nossa cultura. Entende? Que não é real. Não é real. Mas existe o simbolismo, né? Existe algo que está por trás disso. Eu ia falar uma coisa, mas você falou um negócio que me lembrou uma coisa assim, porque eu lembro que era assim, se você foi bonzinho o ano inteiro, você Vai ganha. ganhar o presente, papai. Gente, quem é bonzinho o ano inteiro? Ninguém. Aqui, antes de irmos também, que tá quase chegando ao fim, eu tô esquecendo, mas a gente tem a participação de uma educadora parental também, que é a Mari Furtado. Ela tá comentando como que essa superexposição das crianças nas redes vai além desse impacto emocional. Ela também impacta o neurológico. Vamos conferir? Ai, gente. Bom, de acordo com os estudos mais modernos que a gente tem, né, seja na pedagogia, seja na parte de neurociências, a gente sabe que a criança, ela se comunica, ela se expressa no mundo através da criatividade dela, da curiosidade dela, da imaginação, do lúdico. Dito isso, é muito mais uma percepção ali da família, das crenças da família, do que essa família acredita ou não, que seria possível e tal, levar essa parte lúdica de acreditar nessas fantasias, do coelhinho da Páscoa, a fada do dente, o Natal, para essa criança, ou não, né? É importante que a gente não precisa alimentar isso, mas entender que isso é parte do processo de desenvolvimento, inclusive cerebral, não só psicológico e emocional dessas crianças. Então, que a gente trate isso com muito respeito e muito cuidado. A gente não precisa, mais uma vez, alimentar, mas também não precisa desiludir essa criança. A gente não precisa ridicularizar essa criança. A gente não precisa constranger essa criança, porque isso sim vai fazer com que essa criança elabore ali na cabecinha dela situações, né, que a gente chama aí de adversas da infância e que podem se tornar traumas no futuro. Então, lembrem sempre disso, né? O lúdico, a imaginação, a criatividade, a curiosidade, elas são da essência da criança e isso é muito bonito. É isso que faz das crianças tão engraçadas, tão espontâneas, tão essenciais ali, tão encantadas, igual a gente olha e fica encantado, né, com o ponto de vista da criança sobre tudo no mundo. Então a gente não precisa, mais uma vez, alimentar, mas também é importante que a gente não desacredite essa criança, a gente não ridicularize, porque isso sim vai gerar um trauma, principalmente vindo de adultos que deveriam cuidar e defender essas infâncias, né, e não ridicularizar. Muito bem dito. Mas deixa eu só pontuar também, porque eu parecendo assim, né? Nossa, eu não quero que a criança Ela tenha... é ruim. Ela é ruim. Não... Que mãe péssima. Porque eu acho que mãe péssima, né? Nossa, todo mundo chama o conselho tutelar. É. Mas aqui...
Mas o que eu acho é o seguinte, e que eu sempre trouxe uma educação pro meu filho de muito contato com a natureza, de muito contato com as coisas, de levar ele para conhecer as coisas sendo feitas, tipo, de mostrar ele tirando o leite da vaca, de não achar que a leite sai na caixinha do eu sempre tive essa coisa de mostrar para ele como as coisas funcionam. E eu acho que muito do que a gente colocou como lúdico é o adulto que criou para vender. Então, o que é lúdico da criança, que é da criatividade da criança, que é o lúdico da criança, que é natural mesmo, a criança é super lúdica, né? Você vê, quem tem filho principalmente sabe disso, né? Mas o tanto que a gente pega isso e enfia que é o lúdico da de criança e na verdade é o lúdico que nem é lúdico nosso, mas é um tanto de coisa que a gente vai enfiando ali pra falar que é o lúdico. Sim. Né? O Papai Noel com um saco cheio de presente não é lúdico da criança. Isso é um adulto que quer vender um monte de coisa que vai botar um Papai Noel pra encher de presente. E aí sim, e tem que passar, como ele passa na casa de todo mundo, tem que ter presente na casa da avó, do vô, do não sei o quê. Aí chega uma criança com um mundo de presentes passando por cima da cabeça que ela nem vai usar, e outras nem tem. Então, é nesse ponto que eu faço essas pontuações do que é esse lúdico, desses pontos específicos. Papai Noel, ovo de Páscoa e esses pontos, assim, que a gente vai criando um mundo de venda em torno daquilo. Eu ia ser uma mãe igual ela, gente, se eu fosse mãe. E eu realmente fico pensando muito nisso, assim, como fazer diferente com os meus sobrinhos, que é as crianças que eu tenho, e perto, né? E eu acho que tanto, né, eu converso muito com meu irmão e a gente tá fazendo umas coisas que eu acho muito legal. Assim, a Cecília fez 1 ano. Né? Então, ele pediu, né? Fez uma festa de 1 ano, que foi o mesmo dia do batizado, e ele pediu de presente brinquedos pedagógicos, porque a gente foi doar com a Cecília. A Cecília tinha 1 ano e pouco, a gente foi na Sopoc, doou os presentes, teve um lanche, a gente doou metade dos presentes, mais de metade dos presentes doamos para isso, né? Então eu fiquei pensando, foi aniversário dela agora, e eu vi na internet um pai e uma mãe, que eu achei essa ideia muito legal, eu falei, gente, eu tenho que repetir isso. Os mesversários do neném, em vez deles fazerem festa, eles estão plantando árvore. Então, assim, fez 1 mês, plantou uma jabuticabeira, né? Fez uma jabuticaba. Fez 2 meses, plantou outra. Eu falei, gente, olha que legal, todo aniversário da Cecília vamos plantar uma árvore. Porque você acompanha aquilo, você põe a criança para fazer ovo da Páscoa, né? Esse negócio de ovo da Páscoa. Eu vi uma pessoa que cozinhou os ovos e pinta os ovos com a criança. Então, esse é o ovo que o coelhinho da Páscoa traz, você não precisa comprar. Isso. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que deixar de ser preguiçoso, gente. Sabe? Eu ficar achando que a gente tá entrar na fantasia, né? Criar ali também uma fantasia com aquela criança. Nossa! Porque senão vira tudo pasteurizado, assim, tem que dar presente de Papai Noel, aí você acorda e vira hoje em dia, a gente, assim, por mais que tenha internet, eu fico lembrando do meu pai, assim, se a pessoa trabalha, e aí você tem que comprar o presente, tem que esconder o presente, a criança não pode ver, aí você tem que esconder em casa, aí você tem que embrulhar a criança, depois você esconde. Uma coisa trabalhosa, chega uma hora que você fala, uma coisa chata, não tem Papai Noel, entendeu? Não, aí você vira esse cara. Vamos lá. Precisava ter filmado isso, né? Exato. E nem falado nesse Não, tô falando desse cara, não. Aliás, esse cara foi péssimo, cara, não foi legal. Mas eu acho que no final das contas, dependendo do estresse do pai e da mãe na situação, ele vai julgar no filho, porque assim, gente, vai me desculpar, né? A gente tá criando filhos, mas quem falou? Eu tenho um monte de trauma, eu acho que até por isso que eu não tenho filho, porque eu falei, gente, você tem trauma, você teve os seus. Exato. Então acaba que a gente vai julgando pro outro, assim, falar, nossa senhora, você já tá grande? Deixa eu contar pra você. Não existe essa porcaria, entendeu? Eu tô de saco cheio de fazer esse negócio. Então, acho que a gente tem que fazer o que significa pra gente. Porque se a gente fizer o que é nosso, tem um sentido você fazer aquilo, não só fazer o que todo mundo tá fazendo. Exatamente. Eu acho. É um ponto pra refletir. Gente, Interessa Podcast chegou ao fim. Eu queria muito agradecer a Ana Luísa por estar aqui com a gente. Ela existe. Maravilhosa. Ela não é coelhinho da Páscoa. Ela vem. Ela é real, ela tem um consultório, ela atende. Inclusive, ela vai deixar o contato dela pra você que tá na audiência. @Ana tracinho embaixo, o famoso underline. Não, Ana Luísa, _ psicóloga. Luísa com S. Com S, gente. Eu escrevi com Z aqui. Eu escrevi com Z. Ana Luísa, _ psicóloga. Ana, muito obrigada mais uma vez, tá, você, gente? Ela é especialista no cuidado de crianças. Trouxe meu presente? Não! Meninas, Maria Irenilda, muito obrigada. Gente, obrigada a vocês. Eu adoro sempre estar aqui. A pessoa do contra. Manda um beijo inteiro pro seu rapazinho. Um beijo, Matheus.
Mamãe te Mariela ama. Guimarães. Ui! Vambora? Uai, tô Que hoje pronta. nosso dia tá cheio. Nossa senhora, gente. Vocês estão sabendo da novidade? Conta pra eles. Segura aí. Vai ficar sabendo mais tarde, ó. Ah, é? Beijo. Poxa, tchau. não pode dar spoiler, gente. Nossa, Fiquem é. ligados, fiquem ligados. Beijo! Tchau. Acabou.